Fala galera do Primeiro Super, tudo bem? Tô passando aqui primeiro para lembrá-los que vocês não estão de férias, né? Estamos aqui trabalhando com vocês, espero que vocês estejam aproveitando esse tempo em casa, fechou? Estudando, né? Lendo e aí otimizando o seu tempo, tá? Ó, eu tô aqui hoje para falar sobre a parte do Renner, fazer os exercícios propostos da parte do Renner. Eu sou o professor Henrique Romero, a gente vai falar sobre Química 232, módulo 4, página 254, fechou? Ó, lembrando que são alguns exercícios, qualquer dúvida deixo à disposição tanto aqui no YouTube, nos comentários, como também nas redes sociais, no Instagram, Henrique Romero 10, qualquer coisinha pode perguntar lá, fechou? Vamos começar então? Começando com o exercício número 7, sobre separação de misturas heterogêneas. Olha lá, tem-se uma mistura de dois sólidos, A e B. Sabe-se que a densidade de A é 0,79 gramas por ml e a densidade de B é 1,2 gramas por ml. Essas substâncias poderiam ser separadas por qual tipo de análise imediata? Galera, vamos lá. Dá para perceber que a densidade de A e de B é bem diferente. E a gente sabe que é uma mistura de dois sólidos, perfeito? Se a densidade deles tem uma diferença grande, né, de 0,79 para 1,2, o que a gente pode fazer? Jogar um líquido o qual A e B não sejam solúveis. Então vamos supor que a água é um líquido que não dissolve A e não dissolve B, tá? Se você jogar água, a densidade da água é de 1 grama por ml, ou seja, é uma densidade intermediária entre o sólido A e o sólido B, beleza? Então, na hora que você jogar a água, o que vai acontecer? O sólido A vai subir, o sólido B vai descer, por culpa da densidade, né? A densidade de A é menor do que a densidade da água, por exemplo, então ela iria subir. Agora, a densidade de B é maior do que da água, portanto, B iria descer, fechou? Então, como chama esse processo que a gente adiciona um líquido intermediário entre dois sólidos, e aí um sólido de maior densidade afunda, o sólido de menor densidade flutua, né? Essa técnica a gente chama de flotação. Em alguns casos, você também vai ver apenas como nome de densidade, mas no seu livrinho está com o nome de flotação. Para a gente aqui vai existir dois tipos de flotação, a gente vai ver já já qual é o outro tipo, beleza? Eu posso escrever adicionar água? Não, porque a gente não sabe se o sólido A e o sólido B são solúveis em água ou não. Então a resposta correta seria flotação, pois adiciona-se um líquido de densidade intermediária entre o sólido A e o sólido B, sendo que este líquido não dissolverá nem A nem B. Fechou? Bora para o próximo. Esse aqui é o 9 do sistema Koch, vamos lá. Fracassaram as primeiras tentativas do governo do estado de São Paulo para tratar a água do Rio Pinheiros e levá-la limpa à represa de Billings, né? Uma das principais fontes de abastecimento da região metropolitana. Olha o esquema que eles fazem. Numa estação de tratamento, né, ou lá no curso de água, que é no caso em Pinheiros, os flocos são levados para a superfície. Como que eles fazem isso? Por meio de microbolhas, ou seja, eles fazem uma espécie de aeração na água. E aí essas bolhas levam esses sólidos lá para cima e depois você tira com um sistema coletor. Ele quer saber o nome desse processo. Galerinha, lembra que eu acabei de falar para vocês que existem dois tipos de flotação que a gente considera? Na verdade, a flotação correta seria este processo. O outro processo que a gente falou no exercício anterior seria o nome de densidade, mas no seu livro também é encontrado como flotação, tá? Então, se você encontrar flotação para densidade em líquido intermediário, né, também tá certo. Mas nesse caso é uma flotação. Essa é a real flotação, quando você faz uma aeração, ou seja, a partir de bolhas, microbolhas, você sobe aquele sólido e aí esse sólido fica lá na parte de cima, você vem com o coletor e retira. Então a gente pode marcar aí tranquilamente a alternativa E. Fechou? 10 da FUVEST. Uma amostra de cloreto de sódio contém areia. Descreva resumidamente um método que permita purificar o cloreto de sódio, tal que se tenha ao final o sal sólido, ou seja, ele quer que você tenha no final o sal, só que na forma sólida. Por que ele está te falando isso? Você vai ver já já. Primeiro de tudo, a gente tem NaCl e areia. Fechou. O que a gente pode fazer? Adicionar água. Por quê? Se você adicionar água, o sal vai se dissolver na água e a areia não. Tá? Então, como chama isso? Uma dissolução fracionada. Beleza? Por que uma dissolução fracionada? Apenas um dessas duas partes da mistura irá se dissolver, a outra não. Então, a partir do momento que você adicionou
água, agora você tem água e sal, uma fase só, e a areia, uma outra fase. Tá, faço apenas uma filtração. Quando eu faço uma filtração, a areia fica lá presa no filtro, só que a água e sal passam pelo filtro. Beleza, acabou o exercício? Não. O que a gente tem que fazer agora? Ele quer que você tenha o sólido no final, certo? O sal sólido. Tá, ele quer recuperar a água? Não, ele não falou nada sobre recuperar a água, até porque a gente adicionou a água para poder separar o sal da areia, beleza? Então a gente não se preocupa muito com a água. O que a gente tem que fazer nesse finalzinho aqui, neste água e sal? A gente tem que simplesmente evaporar a água. Evaporando a água, o sal ficará sólido lá. Você conseguiu separar, portanto, o NaCl da areia. Fechou? Próximo. 11. Após uma aula, um professor lava as mãos com água e sabão, separando com isso todo o giz da mão. Certo? Qual processo de separação dos componentes da mistura foi utilizado, galera? Ele fala aí que o giz é basicamente formado por sulfato de cálcio, beleza? Então vamos lá, galerinha. O que a gente pode fazer? Uma dissolução, não é? O giz está lá sólido na sua mão, você não consegue retirá-lo. Então você adiciona a água e a água dissolve, no caso, o giz da sua mão. Portanto, você fez uma dissolução do giz na sua mão, fechou? Essa alternativa que alternativa não, perdão, é essa resposta que nós temos para o exercício 11, certo? Exercício 14. Qual técnica devemos praticar para separar os componentes da seguinte mistura? Primeiro, bolinha de isopor de bolinha de chumbo. Galerinha, a gente simplesmente fazendo uma ventilação, o que rola? Você tira as bolinhas de isopor que são leves, né? E as bolinhas de chumbo que são bem pesadas ficarão retidas, perfeito? E depois, estanho e chumbo. Vamos fazer uma fusão fracionada, porque olha lá, o estanho ele se funde a 231 graus Celsius, o chumbo a 327 graus Celsius. Ou seja, tem uma escala, tem uma diferença bem grande entre os pontos de fusão entre deles, né? Então a gente pode fazer simplesmente uma fusão fracionada e aí você consegue separar primeiro o estanho e depois o chumbo, beleza? E para a gente acabar, tem aqui os componentes da mistura podem ser separados com algumas técnicas, né? E ele quer saber qual é a técnica de separação mais adequada para a gente separar ouro da areia. Ó, eu coloquei duas aí para você. A principal seria, nesse caso, levigação, beleza? Levigação, você passa um líquido, né? E esse líquido vai arrastar aquelas pequenas partículas de areia e o ouro, que é um pouco mais pesado, ficará retido. E depois você usa também ali no finalzinho, não sei se dá para a gente perceber, você usa um processo de peneiração, tá aqui, ó. Por quê? Você faz uma peneira para que aquelas pequenas partículas de ouro, que às vezes acabam sendo arrastadas, fique retida ali na peneira, fechou? Galerinha, eram esses exercícios que eu tinha que falar com vocês hoje de separação de misturas heterogêneas do Renner. Novamente, espero que vocês estejam estudando, estejam bem e qualquer coisa pode colocar aqui no YouTube, pode usar as redes sociais, Henrique Romero 10, a gente vai tirar todas as dúvidas de você, fechou? Estamos juntos nessa. Um beijão, bons estudos!